Então, vimos primeiro por que a gente deve estudar o fim dos tempos. A geração da volta de Jesus vai ser a mais dramática de todas. A geração da volta de Jesus, ela vai ter o coração e a liderança de Jesus abertamente manifesto. Estamos aqui revisando, tá? Pode passar. Porque a geração da volta de Jesus é a geração mais referida e citada na Bíblia. Quarto, porque a geração da volta de Jesus é a geração que Deus escolheu revelar e anunciar os sinais proféticos. Agora vimos 7 motivos porque a gente deve compreender o fim dos tempos. Primeiro, para a gente ter certeza da vitória, confiança na soberania de Deus, para a gente entender que há uma continuidade no plano de Deus, fascínio pela beleza de Jesus, direção nesse tempo tão dramático da história, urgência, na santidade, na oração, na intercessão e confiança de que aquilo que a gente está estudando vai se cumprir. Começamos a ver as tendências. Pode baixar um pouquinho mais, por favor, meu microfone? Tendências, pessoas e eventos positivos no fim dos tempos. Nós vimos o dia do Senhor. O dia do Senhor, ele tem 2 grandes extremos. O primeiro grande extremo é que será um grande dia para a igreja. Para os salvos, o dia do Senhor será um dia grande, será um dia magnífico. Mas para os perdidos, para os rebeldes, o dia do Senhor, pode passar, já é o próximo. O dia do Senhor vai ser terrível. Então, o dia do Senhor tem um aspecto duplo. Para nós, a igreja, glorioso dia, grande dia. Mas para os rebeldes, será um terrível dia. E então a gente viu 10 tendências dos últimos dias. Vai passando aí à medida que eu for falando, tá? Primeira tendência é que a igreja vai ser vitoriosa e cheia da glória de Deus. Segunda tendência, a igreja experimentará unidade e receberá a bênção ordenada pelo Senhor. Terceira tendência é que vai haver uma grande colheita de almas, possivelmente de 1 bilhão de pessoas sendo salvas no fim dos tempos. Quarta tendência é a salvação de Israel. Todo Israel será salvo. Quinta tendência é que o espírito da profecia vai aumentar cada vez mais. Então, vai operar ativamente na igreja. O espírito da profecia, o Espírito Santo vai ser derramado e então a sensibilidade profética vai aumentar. Sexta tendência, nós vimos o paradigma da noiva. Então, cada vez mais a gente vai ver falar da noiva de Cristo. Cada vez mais a igreja será identificada como a noiva, que está se preparando para o casamento. Sétima tendência é que haverá um grande mover de adoração e oração. E por isso que a gente está levantando intercessores para a nossa torre de oração, porque a gente não quer estar de fora. Por isso que nós temos aqui a casa de oração, os turnos de oração. Por isso que nós queremos uma igreja que seja realmente adoradora, com profundidade, que no tempo a sós com Deus em casa, você gasta tempo, investe tempo na intimidade com o Senhor, nos nossos cultos, nas nossas células, mini vigílias. A gente quer investir, final dos cultos também, nós queremos ter um tempo onde a gente vai investir nesse mover de adoração e oração. Oitava tendência é a provisão sobrenatural. Deus vai prover para o seu povo as suas necessidades. O povo de Deus vai enfrentar a época mais sombria da história, mais dramática da história, mas não como derrotados, mas experimentará provisão sobrenatural. Nona tendência, haverá orientação sobrenatural. Deus ele vai nos guiar sobrenaturalmente em decisões que a gente tem que tomar, lugares que a gente deve evitar, situações que a gente vai talvez que passar. Então haverá uma orientação sobrenatural. E a 10ª tendência que a gente viu, encerramos aqui, foi proteção sobrenatural. A igreja será protegida. Por quê? Porque nós cremos que a igreja enfrentará a grande tribulação. Então, para quem está com a apostila aí, vamos continuar agora, a partir da página 14. Página 14,
vamos ver aí o ponto 3. As principais pessoas e eventos positivos no fim dos tempos. Os irmãos, o som está bom, vocês estão entendendo, está bem, a voz está audível lá atrás, no meio. Como é que está aí? Tá bom? Então vamos ver aqui. Principal tema profético escatológico é a segunda vinda de Cristo, a segunda vinda do Senhor. Para quê? Para Ele estabelecer o seu reino. Nós chamamos reino milenar. O que é o reino milenar? A gente vai estudar mais à frente a fundo sobre o milênio. Mas Jesus, Ele virá para estabelecer o seu governo sobre a terra, e esse governo durará 1000 anos. Então chamamos isso de reino milenar. Tem as referências, a gente não vai ler todas, mas escolhi um aqui, Apocalipse capítulo 20, verso 6, falando a respeito de mim e de você. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele os 1000 anos. Então esse texto deixa claro que a igreja, a noiva de Cristo, será sacerdote e reinará com Ele 1000 anos. Então esse é o principal tema. O principal tema da escatologia não é o anticristo. Tem gente que coloca mais a ênfase no anticristo. O principal tema de escatologia não são as pragas, 7 trombetas, 7 selos, 7 taças. O principal tema do Apocalipse não é a destruição do anticristo, do falso profeta, não é a prisão de Satanás. Isso são temas colaterais, secundários. O principal tema, queridos, que a gente tem que estudar a escatologia é porque nós estamos anelando pela segunda vinda para que Jesus venha e estabeleça o reino dele nessa terra. Olhe, a gente aprendeu que nós vamos para o céu. Quem aprendeu aqui que vai para o céu? Nós não vamos para o céu. Por quê? Porque Jesus encontrará com a igreja nos ares, isso é o arrebatamento, e desceremos com Jesus para implantar o reino dele aqui na terra. Então, as pessoas, não, porque eu vou morar no céu. Vejam, o reino milenar vai acontecer primeiro, antes da nova Jerusalém, antes de novos céus e novas terras, novos céus e nova terra, nós teremos o reino milenar acontecendo. A nova Jerusalém vai descer do céu. Então, em certo sentido, o céu é que vai descer, não é a gente que vai subir. O céu vai descer e nós estaremos na nova Jerusalém, que é o céu na terra. Então, tem algumas ideias que a gente aprendeu e que, na verdade, a Bíblia explica de uma forma melhor. Ok? Agora, segundo motivo, segundo acontecimento aqui, você que está seguindo aí, está na página 15 agora, o arrebatamento da igreja. Então, à medida que Jesus apanha ou captura os crentes aos céus, aos ares, de uma extremidade à outra. Então, esse é um tema da escatologia, que precisa ficar claro para nós. Jesus, assim como um relâmpago que se mostra do Oriente e vai até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então Jesus, ele percorrerá os ares da terra, e enquanto Jesus está percorrendo a terra, nós, os vivos, seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Vamos ler aí 1 Tessalonicenses 4. Aqui eu estou falando de forma mais resumida, depois nós vamos ver cada acontecimento desse mais detalhadamente. Mas a gente só está vendo aqui tendências. 1 Tessalonicenses 4, verso 16. Abra aí comigo. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Então, o que é que marca o arrebatamento? O soar da trombeta. Quantas trombetas nós temos no livro de Apocalipse? 7. Então, Paulo diz o ressoar da trombeta, e em Coríntios, 1 Coríntios, ele diz
ao soar da última trombeta. Então, o arrebatamento acontece da igreja. Ok? Então aí, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Quem descerá aí? Quem é o sujeito aí na primeira frase? Porquanto o Senhor mesmo. Então, é o Senhor que descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, nós temos a ressurreição primeiro. E depois, nós os vivos, porque Paulo estava com a esperança de que ele estaria vivo nesse momento, né? Mas agora ele está morto, então ele faz parte do primeiro grupo. Os crentes que estão vivos nesse momento serão, e nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. A palavra arrebatada é o verbo harpazo, que significa capturar, rapto, significa arrancar com força. Então Jesus ele vai descer, e enquanto ele está descendo, os mortos ressuscitam primeiro e encontram com ele. E depois, em seguida, os vivos serão arrebatados. Entre nuvens, então o nosso encontro com o Senhor será nos ares. Nos ares. Para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aqui não diz o que muitos crentes querem dizer, que estaremos para sempre com o Senhor no céu. Não foi isso que Paulo disse. Aqui diz, estaremos para sempre com o Senhor. Então, um texto vai complementar o outro. Certo? Em nenhum lugar da Bíblia nós vamos ter arrebatamento secreto. Em nenhum lugar da Bíblia nós temos Jesus voltando de forma secreta. Por quê? O que os pré-milenistas, pré-tribulacionistas pregam, inclusive eu já preguei isso. Eu era pré-milenista, pré-tribulacionista. Então eu pregava que Jesus ia voltar 2 vezes. Uma vez secretamente, só para a igreja, e outra vez visivelmente para todos. E em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar 2 voltas de Jesus. Uma secreta e outra pública. Só há uma volta. E essa volta ela é pública. Ela é para todo olho ver. Ela é testemunhada por todos. Então nós seguimos a linha pós-tribulacionista, que a igreja vai ser arrebatada, mas Cristo está descendo para encontrar a igreja. E quando ele encontra a igreja nos ares, ele então continua descendo sobre a terra para estabelecer o seu reino. E aí então se passa 1000 anos da igreja reinando com Cristo. Certo? Essa é a visão pós-tribulacionista. O arrebatamento é um acontecimento só. A volta de Jesus, desculpem, é um acontecimento só. Não existe uma volta secreta e depois uma volta pública. Mas vamos lá. Outra coisa marcante aqui do fim dos tempos, as 2 testemunhas. Deus vai levantar 2 profetas, não sabemos quem são essas pessoas. Alguns dizem que Elias vai voltar e que Moisés vai voltar, serão ressuscitados. Eu não creio, certo, nessa linha, que as 2 testemunhas é Elias e Moisés. Outros dizem que vai ser Enoque e Elias, porque foram os únicos que não experimentaram a morte. Enoque foi arrebatado, Elias foi arrebatado. Também não acredito. Eu acredito que serão 2 cristãos, 2 pessoas que serão poderosamente usadas por Deus durante os 3 últimos anos e meio da grande tribulação. Então nós temos aqui as 2 testemunhas que vão fazer milagres, sinais e maravilhas. Quem sabe não vai ser um aqui de vocês ou eu, uma dessas 2 testemunhas. Outra coisa marcante aqui, pode passar, são os 144.000 judeus selados. Então, o que é que uma seita por aí prega? Que os 144.000 são os crentes que foram salvos, e quando atingiu essa cota de 144.000, então acabou. Então essa cota já foi atingida há muito tempo, né?
E que agora não tem mais 144 mil, porque os 144 mil já foram salvos, e agora o resto faz parte da grande multidão. Esse ensino é herético, certo? Não é isso que Apocalipse diz. 144 mil são cantores proféticos, são judeus, está bem claro no Apocalipse, nós interpretamos Apocalipse literalmente, certo? Então, por exemplo, eu não posso ser um dos 144 mil. Por quê? Porque eu não sou judeu, porque eu não sou mais virgem, certo? Sou músico, então eu só cumpro um requisito. Para ser 144 mil, tem que ser músico, tem que ser músico ou cantor profético, tem que ser judeu e tem que ser virgem. Então, os 144 mil é uma classe, né, de cantores proféticos que vão pregar também o evangelho durante os últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Próximo. Outro evento importante aí que a gente vai ver é as ceias das bodas do Cordeiro. O casamento da igreja com Jesus. Então, a igreja vai ser arrebatada, encontra com o Senhor nos ares, e vamos percorrer a terra com Ele numa grande procissão. Depois dessa procissão, quando Jesus entrar na terra prometida, na Palestina, destruir os seus inimigos, quando o anticristo, a besta, né, o falso profeta, forem lançados no lago de fogo, quando Jesus destruir as nações, quando Satanás for preso, aí nós teremos as bodas do Cordeiro. Então vai haver o casamento de Jesus com a igreja. E é nesse momento que nós receberemos as recompensas. Lembram de domingo que eu falei do tribunal de Cristo? Quem lembra aqui que eu falei? Passaremos diante do tribunal do Senhor. Então é nesse momento aqui. Bodas e tribunal de Cristo são eventos simultâneos ou concomitantes, né? Um após o outro, próximos um ao outro. Próxima coisa importante aqui. Estamos vendo assim de forma panorâmica, depois a gente vai aprofundar em cada um. É a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, em Apocalipse, diz que ela vai descer do céu 2 vezes. Uma vez, logo quando Jesus estabelece o reino milenar, Jerusalém vai descer do céu. E outra vez, em Apocalipse 22, a Nova Jerusalém, ela desce do céu. Irmãos, eu fui calcular o tamanho da Nova Jerusalém. É uma coisa impressionante. A Nova Jerusalém é uma cidade que é um quadrado, aliás, é um cubo. Nova Jerusalém é um cubo perfeito. Ela tem 2.200 quilômetros de comprimento, 2.200 quilômetros de largura e 2.200 quilômetros de altura. Então, se multiplicarmos, para a gente saber a área da Nova Jerusalém, em quilômetros quadrados, 2.200 por 2.200, a Nova Jerusalém tem 4 milhões e 400 mil metros quadrados. É quase o tamanho da Índia, o tamanho da Nova Jerusalém. Multiplica aí 2.200 por 2.200 e você vai ter a área da Nova Jerusalém. É uma cidade enorme. É mais ou menos a distância de Garanhuns a São Paulo, a largura da cidade. E mais outros 2.200, talvez, né, de Garanhuns até, sei lá, Palmas. É um quadrado perfeito. 4 milhões e 400 mil quilômetros quadrados. É uma cidade enorme. E essa cidade, ela vai descer do céu e ela vai pairar sobre a Jerusalém terrena. Jerusalém terrena e em cima a Nova Jerusalém. E vai haver um corredor de glória ligando as 2 cidades. Aquela visão de Jacó, a escada que unia o céu e a terra, quando Jesus falou para Natanael, então aquela visão ali é a Nova Jerusalém. Então Jesus, ele vai reinar onde? Na Nova Jerusalém ou na Jerusalém terrena? Nas 2, porque as 2 serão parte de um grande complexo. Já pensou que coisa linda? Uma cidade pairando sobre a terra. Então é isso que
está dizendo aqui, só que ela vai descer 2 vezes. Pode passar. Próximo evento aqui é o juízo de Deus contra a Babilônia, a grande prostituta. A grande prostituta será julgada 2 vezes, em 2 estágios. Primeiro, o colapso da religião falsa mundial. Depois é o colapso do sistema econômico da grande Babilônia, da grande prostituta. Então, o juízo contra a Babilônia vai ser duplo, em 2 ocasiões. Primeiro, a falsa religião vai ser julgada e depois a economia da prostituta será julgada. A gente vai poder aprofundar depois, tá? A gente só está vendo de forma, digamos, superficial, para você entender aí as tendências desse período. Próximo, a derrota do anticristo, a derrota do falso profeta e dos seus exércitos. Então, o anticristo e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo. Eles são os que vão inaugurar o lago de fogo. Eles terão o privilégio de inaugurar o lago de fogo e enxofre. O anticristo e o falso profeta. Eles 2 são lançados primeiro, e os seus exércitos. Depois Satanás é preso. 1000 anos depois, Satanás então é lançado no lago de fogo e enxofre. E aí a trindade satânica estará junta, como eles sempre quiseram, queimando eternamente no fogo. Outra tendência desse período é o aprisionamento de Satanás por 1000 anos. Então Satanás será preso durante 1000 anos, que é o tempo que a igreja estará reinando com Jesus na terra. No final desses 1000 anos, ele será solto e ele vai tentar seduzir as nações. E por incrível que pareça, mesmo depois de Jesus ter governado a terra 1000 anos, as pessoas ainda vão querer seguir Satanás. Isso vai provar o quê? Que a culpa não é do diabo, a culpa é do ser humano que, desde a sua mocidade, tem o seu coração corrompido. Porque nem 1000 anos de governo de Jesus na terra vai ter convertido todo mundo. Então Deus vai mostrar que o problema sempre foi o coração do homem. E aí, depois desses 1000 anos, ele tenta seduzir as nações, se levanta contra Cristo novamente, mas aí, rapidamente, a rebelião será dissipada. E ele será, então, lançado no lago de fogo. Ok. Vamos passar para a próxima parte agora. Quem está na apostila, página 17, lição 3. Pode passar. Pode ir lá. De novo, nós temos o grande dia do Senhor. Será um grande dia para a igreja, será um terrível dia para os rebeldes. Pode passar. O dia do Senhor vai ter duas dimensões. Então, quando nas Escrituras se fala do dia do Senhor, a gente entende como 24 horas, quando Jesus vai retornar à cidade de Jerusalém. Mas também, quando a gente fala de dia do Senhor, pode se referir a uma série de eventos. Então, nós temos aqui, pode passar. Nós temos o estreito dia do Senhor. Qual é o estreito dia do Senhor? É o dia de 24 horas que Jesus vai retornar à terra e estabelecer sua vitória na terra de Israel e estabelecer o seu reino. Então esse é o estreito dia do Senhor. Mas dia do Senhor pode ser amplo. E o amplo aqui seria a grande tribulação. Então o dia do Senhor seria equivalente aos 3 últimos anos e meio. Então quando eu falo assim, o dia do Senhor pode significar um dia, que é o dia que Jesus vai voltar, estabelecer o seu reino na terra, ou pode significar a última metade da grande tribulação, os 3 anos e meio do último período da grande tribulação. Estão entendendo? Então nós temos aqui o estreito dia do Senhor e temos o amplo dia do Senhor. Então quando a gente fala, a gente vai ter que, na Bíblia, a gente vai ter que entender o qual dos dois está se referindo. Pode ser o período de 3 anos e meio e pode ser o dia. Aquele dia que Jesus
voltará. Então, esse período profético, coloca aí, por favor. Esse período profético de 7 anos. Daniel, ele profetizou, queria que você abrisse comigo lá em Daniel 9:27. Daniel, ele profetizou um período de 7 anos que culminaria com a segunda vinda de Jesus. Abra lá comigo, Daniel 9:27. Coloca aí o versículo. Ele, o anticristo aí, pode passar. O anticristo fará firme aliança. Então, um tratado de paz vai ser firmado pelo anticristo com muitos, por 1 semana. Então, quando a Bíblia fala de 1 semana, são 7 dias. Cada dia aí representa um ano. Então, se nós temos 7 dias, nós temos 1 semana de anos, que seria 7 anos. Então, o que Daniel está profetizando aqui é que durante 7 anos nós teremos nós teremos o que chamamos de tribulação. 7 anos, os 7 dias da semana de Daniel seria a tribulação. Agora, continuando, na metade da semana, ou seja, após 3 anos e meio, 7 dividido por 2, 3 anos e meio, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então, ele vai romper com o tratado de paz com Israel. Sobre a asa das abominações virá o assolador. E aí, então, ele vai mostrar quem realmente ele é. Então, o que é que nós temos aqui? A semana de Daniel, a última semana, o tratado de paz vai ser firmado pelo anticristo com Israel. Israel vai ter paz com os árabes. E então, na metade do período, 3 anos e meio, ele vai romper com esse tratado de paz e ele vai pedir adoração para si. Ele vai se autodeclarar Deus. Na verdade, todas as religiões do mundo serão banidas. É aqui a primeira queda da Babilônia. O sistema de religião da Babilônia vai cair. Por quê? Porque o anticristo, ele mesmo vai destruir o sistema religioso. E ele vai se autonomear Deus. Então aí, na metade da semana, que é 3 anos e meio, começa a grande tribulação. Então nós temos esse período profético, definido aqui por Daniel. A gente não sabe quando isso vai começar, mas a gente sabe como vai começar. Então, se você me perguntar, pastor, quando é que isso vai começar? Não sei, mas no dia em que um líder mundial, um líder político, não é religioso, então não pode ser o Papa, certo? O anticristo é um líder político. No dia que um homem se levantar na terra e selar a paz com Israel e árabes, naquele dia, eu e você saberemos, começou a tribulação. Ok? Então a gente não sabe quando, mas a gente sabe como. Então a partir de agora, você vai ficar de olho no noticiário. A partir de agora, toda notícia que tiver sobre Israel, toda notícia que tiver sobre o conflito árabe-israelense, qualquer acordo de paz ali naquela região, alguém que cele a paz, você vai saber. Se essa pessoa conseguiu, então começou a tribulação. Conta-se 3 anos e meio e ele vai quebrar o acordo de paz. Ele vai mostrar quem realmente ele é. Então ele vai dizer: nenhuma religião no mundo existe mais. Os cristãos serão duramente perseguidos nessa época. E ele vai dizer: porque eu sou Deus. E ele vai se assentar no trono do templo em Jerusalém. E ali então vai começar a grande tribulação. Então isso fica bem definido quando a gente estuda tanto Daniel quanto Apocalipse. Ok.
Depois a gente vai mais a fundo nessa questão do anticristo. Pode passar. Letra E. Ele colocará uma imagem, uma estátua de cipó. Isso aqui eu já falei, então não vou repetir novamente, pode passar. Que ele vai pedir adoração para ele mesmo. Isso se chama o abominável da desolação. Então está profetizado em Mateus 24 e em 2 Tessalonicenses. Olha esses dois textos. Quando, pois, virdes o abominável da desolação. Quem é o abominável da desolação? O anticristo pedindo culto a si mesmo, pedindo adoração para si. Esse é o abominável da desolação. Que falou o profeta Daniel: no lugar santo haverá grande tribulação. E Paulo diz assim, olha, em 2 Tessalonicenses: o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Então ele vai se levantar contra todas as religiões. No início não, no início ele vai ser muito bonzinho, menos com os cristãos, certo? Para os cristãos ele vai ser sempre perseguidor. Para as religiões do mundo inteiro, os 3 primeiros anos e meio será de paz. Será uma união ecumênica em todo o mundo. As religiões conviverão em paz, budistas, muçulmanos, espíritas, ateístas, todo mundo em paz. Por quê? Porque ele vai estabelecer essa paz momentânea. Agora, com 3 anos e meio, aí ele vai dizer: agora vocês verão quem realmente eu sou. E ele então será o abominável da desolação. Aqui diz: a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então em Jerusalém ele se assentará e dirá: me adorem. Pode passar. Então, letra G agora, finalzinho aí da página 18. A primeira metade de 3 anos e meio será um tempo de tolerância religiosa. A gente está vendo essa tendência hoje, né? Por exemplo, o Dalai Lama vai lá no Vaticano, o Papa visita os líderes de outras religiões, mas não é isso ainda. É boa essa pergunta. Pastor, se o Vaticano é um estado, é um país, então o Papa está à frente das áreas políticas e religiosas. É verdade. Mas o Papa, ele é mais reconhecido como líder religioso do que um líder político. A outra condição do anticristo é que ele terá que ser judeu aparentado com árabe. Então, o Papa, se for, não estou dizendo que é, mas nesse papel aqui, o Papa estaria mais próximo do falso profeta, que eu também não acredito, certo? Pode ser um líder de qualquer outra religião. Existem líderes muçulmanos que são tão influentes quanto o Papa, ou mais. Existem, por exemplo, o Dalai Lama é um líder religioso budista e ele é super influente. O Dalai Lama é respeitado em todas as esferas, até no meio do cristianismo. Então, não necessariamente o Papa teria que ser o falso profeta. É um líder religioso. Pode ser que seja um dos papas. Mas esse da agora não pode ser, porque ele é argentino. Não, gente, não é porque a gente tem nada contra a Argentina. É porque o anticristo, o falso profeta, não pode ser argentino. Teria que ser da Europa, certo? Então, essa pergunta aqui é boa, muito boa, porque o Vaticano é um estado, mas a influência que o Papa tem é mais no campo religioso do que puramente político, certo? Então, vamos lá. Então, os primeiros 3 anos e meio vai ser de tolerância religiosa, vai ser um tempo de paz e segurança, somente para os incrédulos, Terá início a falsa paz, quando o anticristo firma o tratado de paz com muitas nações. Pode passar. Então, o principal agente
Nesses 3 anos e meio, os primeiros 3 anos e meio, vai ser o falso sistema religioso, conhecido como a meretriz Babilônia, como a grande prostituta. Haverá uma fusão de todas as religiões e haverá paz durante 3 anos e meio. Então, haverá uma intolerância muito grande contra os verdadeiros cristãos. Alguns cristãos entrarão nesse sistema da prostituta Babilônia. Algumas igrejas e alguns líderes cristãos irão seguir esse sistema. Os verdadeiros cristãos vão denunciar. E quando os verdadeiros cristãos, que sou eu e você e todos os outros espalhados na face da terra, que terão coragem, quando nós começarmos a denunciar, o que é que vão dizer? Vocês estão destruindo a paz mundial. Então vamos perseguir os cristãos, vamos matar os cristãos, porque eles estão desestruturando a paz, desestabilizando, seria a palavra, a paz mundial. Então os cristãos serão perseguidos. Então haverá uma grande intolerância contra cristãos, porque os demais, todos estarão debaixo das asas da grande prostituta. Então esse período não será um tempo de paz para os cristãos. Deixa eu ver se eu coloquei o versículo aí. 1 Tessalonicenses, deixa eu ver aqui, isso. 1 Tessalonicenses 5, diz assim: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Como ladrão para quem? Não para nós, como ladrão para os incrédulos. Quando andarem dizendo, o que é que as pessoas vão dizer por aí? Paz e segurança. Eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto. Então a grande tribulação começa aqui. Porque nós temos o princípio das dores, que é esse agora que nós estamos vivendo. Essa época que nós estamos vivendo hoje, 2019, a Bíblia chama de princípio das dores. Guerras, rumores de guerras, algumas catástrofes naturais, furacão Dorian. Isso é princípio das dores. Depois nós temos crescentes dores, que aí seria os 3 primeiros anos e meio. E aí então nós temos as grandes dores de parto, que é os últimos 3 anos e meio, a grande tribulação. Então, quando disserem paz e segurança, virá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Aqui é para os incrédulos. Em Mateus 24:9, olha o que é que se diz da igreja nesse período. Abra aí, eu não coloquei, mas abra aí, por favor. Mateus 24:9. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então Jesus deixa bem claro o ódio contra a sua igreja. Os cristãos serão duramente perseguidos nesse período. E então entramos na grande tribulação, propriamente. Pode passar. Será um período de tempo de maior crise da história para Israel. O tempo que Israel vai ser mais perseguido será esse. Por quê? O anticristo se revelará, quebrará a aliança dele com Israel, exigirá culto. Os judeus não vão querer cultuá-lo, porque os judeus achavam que ele era o Messias no início. Agora eles descobrem que ele não é o Messias, que ele está pedindo adoração. Os judeus então vão se recusar, e aí a perseguição contra Israel começa. Contra a igreja já tinha começado e continua. Então vai ser o tempo de maior crise para Israel, para a igreja e para as nações, porque o juízo de Deus vai cair sobre as nações nesse período. Acontecerá nos últimos 3 anos e meio da história, enquanto o anticristo governa sobre um sistema mundial que inclui governo, milícia, no caso seria poder militar, finanças e religião.
Então, as bolsas de valores serão controladas por ele. Toda a economia, toda a internet será controlada por ele. Ele terá acesso a todos. Aliás, nossos dados já estão lá, né? Seus dados e os meus já estão lá há muito tempo. Então, isso ainda crescerá ainda mais, esse controle. Cartões de crédito, todos os nossos documentos, né? Então, não tem como ninguém se esconder. A rede de satélites, né, que localiza pessoas. Os satélites hoje são capazes de lá visualizar um objeto de 1 metro. Um satélite ele pode filmar e tirar foto e descobrir. Então, é um sistema onipresente. Através do seu celular, porque a gente não sabe mexer, mas todo mundo agora aqui está conectado no celular, não está? Na sua rede, qualquer que seja a sua operadora, TIM, Claro, Vivo, Oi. Então, o meu está aqui conectado, está aqui na TIM. Qualquer pessoa pode saber onde eu estou agora, caso ela saiba mexer com informática. Entra no sistema da TIM e sabe onde eu estou, porque meu celular está conectado a uma torre aqui próxima. Então é assim que as coisas funcionam. Coloque o próximo aí. Olha o que diz aí Daniel 12, verso 1 e 7. Nesse tempo haverá tempo de angústia, qual nunca houve. Então é um tempo de angústia que ainda ninguém experimentou. O homem vestido de linho jurou que isso seria depois de 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Então, se nós temos 1 tempo, 1 ano, mais 2 tempos, 2. 2 mais 1, 3, e mais metade de 1 tempo, 3 anos e meio. Então, aí está delimitado o tempo da grande tribulação. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, Israel, estas coisas todas se cumprirão. Daniel 12, 1 e o 7. Pode passar. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, quem é? O anticristo assentado no templo de Deus, que falou o profeta Daniel, porque nesse tempo haverá grande tribulação. Pode colocar o próximo. Lucas 21, porque haverá grande aflição na terra e ira contra esse povo. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Então, esse período aqui, que Lucas está também dizendo, é o período da grande tribulação. Haverá tribulação de 2 fontes, no caso. Haverá tribulação proveniente do anticristo. O anticristo vai perseguir os santos, a igreja e os que se recusam a adorá-lo. Então, lá em Apocalipse 12, 2, fala da perseguição do dragão contra o remanescente de Israel. Abra lá comigo, por favor. Apocalipse 12, 2. Por isso festejai os céus e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, grande raiva, grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então aqui é a perseguição contra a igreja. Mas também haverá tribulação proveniente de Deus. Deus então julgará o império mundial maligno governado pelo anticristo. Como Deus vai liberar o seu juízo? 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Então o juízo de Deus será gradativo, vai aumentando. 7 selos é numa medida, 7 trombetas aumenta mais, e 7 taças então culmina o juízo de Deus sobre a terra, sobre o sistema mundial
governado pelo anticristo. As Escrituras descrevem esses 3 anos e meio, os últimos, a segunda metade, de algumas formas. Por exemplo, nós temos a expressão 42 meses. Se você dividir 42 meses por 12, vai dar quanto? Vamos lá? 3 vezes 12, 36. E mais 6 meses, 42. Então, 42 meses é equivalente a 3 anos e meio. Então, lá em Apocalipse 11, 2, Apocalipse 3, 13, 5, chama esse período de 42 meses. Outra expressão, 1260 dias. Vamos ver aí em Apocalipse. Abre aí, Apocalipse 11, 2 e 11, 3. Apocalipse 11, 2 e 11, 3. Diz: mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não meças, porque ele foi dado aos gentios, estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Então, durante 3 anos e meio, Jerusalém será pisada por exércitos do anticristo. 3. Darei às minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias. Então, vamos fazer a conta aqui. Pega a tua calculadora. 1260 dividido por 365. Vamos fazer melhor. 3 vezes 365 dá 1095. 1260 menos 1095, temos 165 dias. Então, 365 dividido por 2 dá 182 dias. Então, esse período aqui de 1260 dias é aproximadamente 2 anos e meio. 3 anos e meio. Outra expressão, a gente viu em Daniel: 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Grande tribulação, tempo de angústia para Jacó. Por quê? Porque Israel vai ser duramente perseguido. Então vai ser um tempo de angústia para Jacó. Tempo de angústia, metade da semana e tempos difíceis. Então essas 8 expressões que a gente viu aqui, todas elas se referem à grande tribulação. Agora, por que a grande tribulação? Por que Deus enviaria sobre a terra a grande tribulação? O Mike Bickle, ele diz aqui que nós temos o princípio do amor de Deus demonstrado nos seus juízos. Até quando Deus demonstra juízo, envia juízo, ele está sendo amoroso. A gente não entende. Mas, veja só, ele utiliza os meios menos severos, porque a coisa é gradativa. Então, menos severos, a fim de alcançar o maior número de pessoas no nível mais profundo de amor, sem violar o livre-arbítrio de ninguém na formação de futuros governantes da terra. Então, quando Deus enviar 7 selos, vai ser em uma medida menor que as 7 trombetas, que vai ser menor que as 7 taças. Então, por que Deus está enviando juízos assim? Porque à medida que ele envia juízos, ele está chamando as pessoas, a atenção das pessoas para ele. Deus está dizendo: convertam-se, venham a mim. Então, menos severos, para alcançar o maior número de pessoas, para um nível maior de amor. Mesmo assim, irmãos, com todos esses juízos, a grande parte da terra se voltará contra Deus. Então Deus vai ter que aumentar a severidade. E depois ele vai ter que aumentar a severidade. Mas em tudo isso, Deus está demonstrando o seu amor. 4 fontes aqui na grande tribulação. Primeiro é a ira de Deus. Vamos ler aí em Apocalipse 14, 10. Apocalipse 14, 10. De onde virá a pressão na grande tribulação? Primeiro, do próprio Deus.
Diz assim: também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira. Então, a ira de Deus será derramada de forma intensa sobre a terra. Então, a primeira fonte da grande tribulação é a ira de Deus. Segunda fonte é a fúria de Satanás. Nós já lemos o versículo aí, Apocalipse 12:12. A plena fúria de Satanás na perseguição contra a igreja, através do reino de terror do anticristo. A terceira fonte na grande tribulação é o próprio pecado do homem. O pecado do homem vai chegar num nível tão grande, a plenitude, que isso vai fazer com que as pessoas sejam cada vez mais perversas. Se você está achando o ser humano perverso hoje, maligno, capaz de fazer atrocidades, a gente hoje ouve falar, por exemplo, de alguém que mata a própria mãe. Aí você acha isso, né, um absurdo. Alguém que matou a própria mãe. Um homem que estuprou uma velhinha de 80 anos. A gente acha isso, meu Deus, que monstro. Isso é uma coisa horrível. Aqui nós temos em grau cada vez maior a perversidade. Então vai chegar numa medida que a grande tribulação também será por causa do pecado do homem. Olha aí Apocalipse 9:21. Os homens não se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, e nem dos seus furtos, homicídio, feitiçaria, imoralidade e furto. Esse é o pecado do homem crescendo cada vez mais. E nós temos, faltou aí, são 4 fontes, né? Só coloquei 3, eu esqueci. A própria criação vai gemer. A terra está sendo afetada pelo pecado. Então, o clima está sendo afetado pelo pecado, os mares, a atmosfera. Esse furacão, por exemplo, que está agora na costa lá leste dos Estados Unidos, é o maior furacão já registrado naquela região nos últimos 80 anos. Então, isso vai se tornar mais comum. Não é porque tem esse furacão aí que o apocalipse está começando. Não, não é isso. Estou dizendo que a natureza ela está demonstrando os sinais. Ela está em convulsão, a natureza. E para nós terminarmos, nós temos o número de mortos sem precedentes na grande tribulação. Nós temos 2 ondas de morte na grande tribulação. A primeira vai matar 1/4 da população da Terra. Então vamos imaginar que nessa época tenha 8 bilhões de habitantes. A gente está caminhando para lá. Está faltando bem pouco. 8 bilhões, 1/4 de 8 bilhões, dá quanto? 1/4 é 25%. Ou 8 dividido por 4. 2 bilhões. A primeira onda na grande tribulação vai matar 2 bilhões de seres humanos. Aí nós temos então uma segunda onda que vai matar 1/3 da população. Então se tínhamos 8 bilhões, morreram 2, sobraram 4. 4 dividido por 3. 1,33 bilhão. Então se você somar, você vai ter 2 bilhões mortos na primeira onda, mais 1 bilhão e 330 milhões na segunda onda. Então nós teremos 3 bilhões e 300 milhões de mortos na grande tribulação. Isso te assusta? 3,3 bilhões de pessoas. Não se compara nem ao que morreu na primeira e na segunda guerra, somando as duas juntas. Nem todas as guerras que já aconteceram durante o período da história humana. Serão muitas mortes. E vamos terminar vendo aqui os propósitos de Deus para a grande tribulação. Primeiro, Ele quer purificar seu povo.
Deus quer purificar a igreja. A grande tribulação vai purificar a noiva, para que a noiva seja sem defeito. Segundo, Deus quer que os incrédulos reajam a Ele positivamente. O propósito de Deus não só é descarregar a fúria dele na terra, mas é trazer as pessoas à humildade, à conversão. Terceiro propósito é que Deus quer vingar a morte dos seus santos. Queridos, quantos profetas, quantos santos de Deus não foram mortos ao longo dos séculos? A Bíblia diz que o sangue dos mártires clama a Deus. Então Deus, ele vai ter que responder. Todo derramamento de sangue, o sangue daquela pessoa clama diante do Senhor. Agora imagine o sangue de um santo de Deus, dos servos de Deus que foram mortos ao longo desse período. Deus também vai demonstrar o seu poder, porque Ele vai proteger o seu povo durante esse tempo. Quinto propósito é porque Deus vai expor os falsos cristãos. Os falsos cristãos que estão no meio da igreja não suportarão a grande tribulação. Vai ser um período de tamanha prova que quem não é vai pular fora rapidinho. Vai dizer ao anticristo: coloca a tua marca aqui, cara, porque eu que não vou morrer de fome. Vai abrir mão de Jesus assim, bem rápido. Deus vai permitir a plena manifestação da maldade. Por quê? Porque quando o homem vê o nível de maldade que ele tem, então Deus vai expressar a sua justiça. A maldade vai mostrar o tamanho da justiça e da retidão de Deus. E por último, a terra será purificada para que Cristo estabeleça o seu reino. Então será um tempo de limpeza na terra. Nós vamos parar aqui e continuamos depois vendo os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. Fiquem em pé para a gente orar, por favor. Senhor, que nós possamos, ao estudar o Apocalipse, a estudar as coisas que vão acontecer nos últimos dias, que isso possa gerar em nosso coração um clamor pela vinda do Senhor. E também, Senhor, um preparo para que possamos ser uma igreja santa, pura, uma virgem imaculada para o noivo. Nós pedimos, Senhor, que o Teu Espírito esteja trabalhando isso em nosso coração. Que não tenhamos medo, que não nos escandalizemos de como o Senhor vai lidar com a terra nos últimos dias. Mas possamos ver o Senhor como o Senhor da história, conduzindo os detalhes da história e trazendo justiça sobre a terra, pelo sangue derramado dos Teus santos, Senhor, que clamam diante de Ti dia e noite, estão clamando diante do Senhor por justiça. Até quando, ó justo e soberano Senhor, ficarás sem agir? Senhor, o sangue dos Teus santos está clamando. Enquanto a igreja está, Senhor, se movendo na oração, na intercessão, Senhor, e na adoração. As taças estão sendo cheias até transbordar. Nós queremos nos envolver nesse processo onde a terra vai ser purificada para que Jesus volte e estabeleça o seu governo. Em nome de Jesus. Amém.